Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Hoje é sábado, dia 12 de agosto. Luz e paz para o seu coração, né? Muitas bênçãos para você, para sua família, para as pessoas que você ama tanto. Né? Começando com muita alegria, com muita gratidão a Deus, uma pílula especial, pelo menos para mim, né? Muito especial do nosso amado Evangelho de hoje. Estou vivendo e achando bom. Meus amigos, eu ouvi frases de efeito durante toda a minha infância. Frases que exortavam a vida, a valorizar a fé acima de tudo. Eu era ainda muito jovem, né? Ainda estava aprendendo as coisas sobre Deus. Não que não esteja, mas aprendi ainda mais sobre a importância da fé, da determinação, nos momentos difíceis, nas dores, nas lutas, sem perder a ternura, sem perder o carinho. E sem dúvida alguma, esse espírito que Deus colocou na minha jornada e que me iluminou muito, e que retornou ontem à pátria espiritual, a minha avó, que eu sempre vou dever muito amor e gratidão. Ela me ajudou bastante a entender muitas coisas da vida. Hoje eu não só apenas gostaria de fazer essa pílula em homenagem à vovó, porque se não fosse ela, com toda certeza não teria pílula do Evangelho, como ao mesmo tempo em homenagem a todos vocês que lutam, que batalham, que têm graves dificuldades na vida material, na vida emocional, na vida familiar, mas que ainda assim fazem a escolha de jamais deixar que a sua fé abandone seu coração. Minha avó teve uma infância muito difícil, né? Uma vida muito difícil. Ela sempre nos contava isso, né? Lá do interior do Nordeste, lá de Pernambuco, muita pobreza, uma pobreza extrema, muitas vezes até falta do que comer. Trabalhou mais de 40 anos, né? Naquelas feiras livres, andava de uma cidade para outra, correndo vários tipos de risco. Eu me lembro que quando eu ainda era criança, nos poucos momentos que eu tive com a vovó, porque eu sempre morei fora de lá, né? Quando a gente ia visitar, viajava quase 2 dias de ônibus para poder chegar, mas eu ia numa alegria. Nem me incomodava com os 2 dias dentro do ônibus, porque eu ia ver a vovó, né? Meus tios, lógico, mas sempre a vovó. Vovó foi um desses espíritos que agregava pessoas ao redor. Uma alma forte, nobre, determinada, que apesar de todos os desafios, né, sempre estava lá orando, conversando com Deus, né, de coração aberto para Deus. Vovó, para mim, gente, foi um exemplo grande do que eu falo aqui na pílula, de coração aberto e de conexão. Minha avó era católica, ia à igreja, missa constantemente, rezava o terço, mas todas as vezes que eu estava lá, ela dizia: meu filho, me aplica um passe. Quando eu era adolescente, eu dei a ela o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nunca imaginei que ela ia deixar esse Evangelho guardado e que ela leria as preces do Evangelho junto com as suas orações, né, no seu terço. Mas muitos anos depois, um dia já visitando ela, já bastante enferma, ela vai e confessa, né, no quarto dela e me mostra o Evangelho. Fala assim: olha aqui, ó, estou sempre com ele guardado, fazendo as orações, né, conversando com Nossa Senhora. Então, vovó foi um exemplo da plenitude do que o amor pode trazer para a Terra, né? Unindo a fé, unindo uma conduta correta, uma conduta ética, amorosa. Nos últimos anos da vida da vovó, gente, ela passou por muitas dificuldades físicas, muitas. Mas ainda assim, com muita coragem, né? Lutou, como as pessoas falam, até o fim. Eu, honestamente, não gosto muito dessa expressão, porque aprendi com os amigos espirituais que luta pressupõe batalha, e batalha pressupõe algo ruim. E quando a gente está na Terra passando por um desafio físico ou qualquer outro muito grande, ao invés de lutar, a gente deve aprender a amar, que é o que é mais difícil, mas é a única coisa que nos liberta da dor. Porque quanto mais a gente luta, né? Pensa bem, se você vai para a luta, você vai para a guerra. Não é assim? Se você vai para uma guerra, quanto mais você luta, mais raiva tem, mais tristeza tem, mais aprisionado fica. Quando a gente aprende a amar as provas, as dificuldades, vencendo dia após dia, aprendendo com cada situação, por mais difícil eu sei que isso seja, indiscutivelmente a gente cresce. Minha avó, gente, revelou grandes heróis. Em especial uma heroína que eu também faço uma homenagem pública porque ela merece e me inspira muito. Eu falo que é uma das grandes heroínas que eu tenho encarnada, que é minha tia, que representa todos vocês que têm um parente, né, que está enfermo dentro de casa, ou todos vocês que têm um familiar passando por uma situação difícil, muitas vezes no campo dos vícios, mas não desiste de fazer o seu melhor.
Minha tia praticamente abdicou da vida dela, né, por uma série de circunstâncias para cuidar da minha avó. E durante anos e anos a fio foi o braço firme da vovó, até o seu último suspiro. Mulher firme, determinada, correta, né, com coração generoso. Todas as vezes que a gente conversar, meu filho, peço aos amigos espirituais por nós. Eu falei, com certeza, tia, eles estão aí. Então, assim, o desencarne da vovó me encontrou ontem, quando eu estava saindo de uma palestra espírita, muito feliz, como sempre, grato a Deus. E apesar daquele lapso que a gente acaba sentindo, né, de saudade, que muita gente acha que porque a gente entende a morte que nós não sentimos saudade de quem a gente ama. Eu queria lembrar para essas pessoas que no Evangelho até Jesus, né, demonstrou seu afeto por Lázaro. Né? Lembra-se que Lázaro, amigo do Cristo, teve a oportunidade, entre aspas, né, de desencarnar 2 vezes. Uma Jesus trouxe, a outra Jesus chorou. Por quê? Porque demonstrava a importância da gente valorizar com carinho, nunca com sofrimento, de honrar a memória daqueles que a gente ama. Então, quando eu fiquei sabendo do desencarne da vovó, o sentimento, talvez nunca tivesse sentido isso de uma maneira tão grande, foi de felicidade. Apesar da saudade, mas a felicidade de alguém que cumpriu muito bem o seu papel, que honrou a sua encarnação, com muita dignidade, apesar de todas as dores que passou, né? Nem listei nenhuma delas aqui, mas com certeza, né, meus familiares sabem exatamente, dando um exemplo de como viver, um exemplo de tudo aquilo que o Evangelho nos ensina. Então, meus amigos queridos, não desista de você. Não desista dos seus familiares difíceis. Não desista da fé na sua vida, mesmo que tudo pareça estar intransponível. Tenha certeza de que o Senhor da vida nos acompanha. Tenha certeza que nenhuma dor acontece por acaso. E que se a gente se mantiver firme até o fim, com dignidade, com amorosidade, não lutando, mas amando, nós vamos nos libertar de tudo aquilo que por algum motivo nos fez atrair as dificuldades necessárias na vida material. Então, vovó, volte com Deus, né, para a vida verdadeira. Que a senhora continue brilhando e vivendo e achando bom no mundo real. Essa frase a vovó sempre me falava, eu ligava para ela, vovó, como que a senhora tá, vovó? E ela ria e falava, meu filho, eu estou vivendo e achando bom. Então continue achando bom, vovó, com certeza, e vivendo no verdadeiro plano da existência. Tá bom? Luz e paz, amigos queridos, a todos vocês que com certeza têm uma linda história para contar. Mas lembre-se, independente do que aconteça, nunca desista da sua fé. Essa é a imagem que fica da minha avó. Nunca desista de ver o lado bom da vida. Essa é a imagem que fica da minha avó. Nunca desista, mesmo nos momentos mais duros e difíceis, de amar as pessoas que viram as costas para você. Porque isso eu também aprendi com a minha avó. Luz e paz sempre, meus amigos queridos. Luz e paz sempre. E gratidão, né, a todos vocês que endereçaram suas vibrações a ela, através dos grupos, né, que ficaram sabendo e que generosamente oraram por nós. Do fundo do coração, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Aguardo vocês na nossa palestra de segunda-feira, a gente preparada com muito carinho sobre relações humanas, relações familiares, desafios na família, como lidar com essas provas, com essas situações. Quem não se inscreveu, sinta-se convidado a se inscrever para que a gente possa estar juntos, né, na nossa palestra online da segunda noite. Fiquem com Deus, amigos queridos. Mais uma vez, gratidão, vovó, por tudo. Tudo que a senhora representa e eu tenho certeza que vai continuar representando, não só para mim, mas para todos nós. Até breve, meus amigos queridos, até muito, muito, mas muito breve. E lembre-se, vamos vivendo e achando bom, apesar de qualquer coisa que esteja acontecendo.